Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Barretos e nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura da Terra, ou seja, a Terra e as suas diversas camadas. Bom, para facilitar o estudo da Terra, do planeta Terra, foram criadas algumas camadas, onde cada camada tem algumas semelhanças na sua composição química, nas suas propriedades físicas, na sua constituição do modo geral. Eu vou apresentar nesse slide as diferentes camadas da Terra e nos próximos slides eu vou detalhar a sua composição, as suas propriedades, as suas principais características. Bom, na parte mais externa da Terra, nós temos a hidrosfera. Hidro significa água, esfera que contém água. Então, a hidrosfera ela é composta por oceanos, por mares, por rios, lagos, lagoas, represas, tudo aquilo que compõe água. A camada abaixo da hidrosfera, nós temos uma camada sólida de rochas que é chamada de crosta terrestre. Logo abaixo da crosta terrestre, nós temos o manto superior e logo abaixo o manto inferior. Essas duas camadas, elas compõem o manto da Terra. E as camadas mais internas agora, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, cuja soma dos dois núcleos forma o próprio núcleo da Terra. Bom, e qual vem a ser a profundidade da Terra? Ou seja, se nós fizéssemos um buraco a partir da crosta terrestre e tentássemos atingir o núcleo da Terra, qual seria a profundidade? De 6.000 quilômetros aproximadamente. Esse projeto de tentar fazer uma perfuração a mais profunda possível foi realizada pela União Soviética. Esse projeto ele iniciou em 21 de maio de 1970, na Península de Kola, na Rússia. Vários poços foram perfurados pela maquinaria, pelos equipamentos que a Rússia tinha naquela época. O mais profundo, que é um poço chamado SG3, ele atingiu 12.262 metros e é o poço artificial construído pelos seres humanos mais profundo que a Terra tem. Bom, essa é uma estrutura vista do lado de fora desse poço superprofundo de Kola, e esse seria uma visão da sua superfície, do começo desse buraco, desse poço perfurado pela União Soviética. Bom, a camada mais externa da Terra é a hidrosfera e está logo acima da crosta terrestre. O termo hidrosfera, como eu já citei anteriormente, vem do grego hidro mais esfera, esfera da água, esfera composta por água. Compreende todos os rios, córregos, ribeirões, riachos, lagos, lagoas, represas, mares, oceanos e todas as águas subterrâneas, bom, bem como as águas marinhas, salobras, águas glaciais, lençóis de gelo, vapor d'água presente na atmosfera, os quais correspondem a 70% de toda a água da superfície terrestre, sendo que só os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água. Isso significa que cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por oceanos. A hidrosfera é uma das divisões da biosfera. Biosfera é a esfera da vida, que contém vida, que contém seres vivos como plantas, animais, bactérias, fungos. Bom, inclui-se na hidrosfera todos os organismos vivos que habitam a água ou dependem dela e também dos hábitats aquáticos. Bom, a próxima camada agora é a crosta terrestre, que na parte superior ela pode estar em contato tanto com a hidrosfera quanto com a atmosfera da Terra. E na parte inferior ela se encontra em contato com o manto. A crosta terrestre, então, é a camada superficial da Terra em pontos que não tem a hidrosfera. É aquela que ela é composta basicamente por rochas e minerais. Bom, a crosta terrestre ela pode ser considerada a parte sólida do planeta, apesar de muitos geólogos que são profissionais que estudam a geologia da Terra acredita que o núcleo interno da Terra também esteja no estado sólido. Bom, a crosta terrestre ela é composta, no que se refere à composição química, em sua maior parte por silício e magnésio. Numa outra parte, um pouco em menor quantidade, silício e alumínio.
Bom, as principais rochas que compõem a crosta terrestre é granito, basalto e rochas sedimentares. Bom, uma outra classificação da crosta terrestre, ela pode ser dividida em continental, que se refere à parte dos continentes, com espessura que varia de 20 a 70 quilômetros, e uma parte oceânica, cuja espessura varia de 5 a 15 quilômetros. Bom, a crosta terrestre ela não se estende de forma contínua. Ela tem algumas interrupções. Ela tem fragmentos que em diferentes partes. E sim, esses fragmentos se encontram movimentando e se chocando uns aos outros, e interagem entre si, formando as placas tectônicas. Essas placas tectônicas são responsáveis pelo deslocamento dos planetas, pela formação de montanhas, de algumas falhas, além de algumas situações, alguns eventos da Terra, como terremotos, tsunamis, vulcanismo, entre outros. Bom, o manto ele fica logo abaixo da crosta terrestre e é uma camada espessa com cerca de 3.000 quilômetros. O manto ele é subdividido em manto superior e o manto inferior. O manto superior, por sua vez, ele é formado por uma parte rígida e pela astenosfera. A astenosfera ela é formada por é uma parte do manto superior localizado logo abaixo da litosfera, que eu falarei sobre a litosfera no próximo slide. Como eu disse, ela é menos rígida que a litosfera e as temperaturas são altas e as rochas encontram-se parcialmente no estado fundido, formando magma. Estado fundido significa um estado mais próximo do líquido e mais distante do estado sólido das rochas. O ser humano nunca conseguiu alcançar o manto terrestre pelas elevadas temperaturas e profundidades. E o que se sabe sobre essa camada é a partir das rochas vulcânicas que são obtidas a partir do vulcanismo. E também por meio de equipamentos, como por exemplo o sismógrafo, que mede os abalos sísmicos. Bom, a litosfera ela é formada pela crosta terrestre e pela parte rígida do manto superior. A crosta terrestre, como eu já citei anteriormente, é uma camada exterior que envolve o planeta. Ela é sólida e dividida em crosta oceânica e, em média, ela tem 7 quilômetros de espessura. E a crosta continental, que tem 40 quilômetros de espessura, que pode variar entre 5 e 70 quilômetros de espessura em regiões de montanhas, por exemplo, que são as partes mais altas da atmosfera. E a parte mais rígida do manto superior, ela flutua sobre a astenosfera, que é uma parte mais fluida, mais próximo do líquido. E é nessa região que estão as placas tectônicas. Bom, o manto inferior é uma camada do manto que está localizada, situada mais profundamente com relação ao manto superior e logo acima do núcleo. O manto inferior ele ocupa cerca de 49,2% da massa da Terra. A sua profundidade ela varia de aproximadamente 650 a quase 3.000 quilômetros e é composto principalmente dos elementos silício, magnésio, oxigênio, principalmente oxigênio na sua composição química, mas também pode ser encontrado um pouco de ferro, cálcio e alumínio. Então, juntamente com o manto superior e a parte rígida do manto superior, que está situado logo abaixo da astenosfera, forma uma camada chamada de mesosfera. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o núcleo da Terra. O núcleo da Terra ele é subdividido em núcleo externo e núcleo interno. O interior da Terra pode ser observado a temperaturas de até aproximadamente 6.000 graus Celsius, que seria a mesma temperatura da superfície do Sol. Bom, é importante destacar que o núcleo, o interior do Sol, é muito mais quente que 6.000 graus Celsius. Alguns milhões de graus Celsius podem ser observados no núcleo do Sol. Bom, o calor interno do nosso planeta ele foi gerado inicialmente pela sua formação, e um calor adicional foi sendo gerado pelo decaimento, pela modificação química de alguns elementos radioativos, como o urânio, o tório e o potássio. É importante destacar também que o fluxo do calor no interior da Terra para a superfície ele é pequeno comparado com a energia que nós recebemos do Sol. Ah,
A energia que nós recebemos do Sol, que faz a Terra ficar quente, é cerca de 30 vezes maior que a energia que vem do interior da Terra. Então isso significa que o calor que nós percebemos na superfície do Sol é, em grande maioria, vindo a partir do Sol. Outro fato muito importante é a densidade da Terra. A Terra ela é muito densa. Em média, a cada metro cúbico, nós observamos cerca de 6 toneladas de matéria, de massa. Isso faz da Terra o planeta mais denso do sistema solar. Outro fato interessante é que a densidade do material da Terra na superfície ela é menor do que a densidade no interior da Terra. Isso significa que os elementos químicos mais pesados, mais densos, com mais massa, se encontram mais próximos do núcleo da Terra. Bom, nos primeiros momentos de existência da Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era formada por materiais líquidos ou pastosos, com consistência mais pastosa. Devido à ação da gravidade, os objetos mais densos foram sendo empurrados para o interior do planeta. Isso fez esse núcleo ficar mais denso, com cerca de 8 toneladas por metro quadrado. O núcleo, por essa movimentação que houve, ele é formado em grande parte por ferro. Cerca de 80% do núcleo é feito por ferro, além de alguma quantidade de níquel e silício, que são também metais que têm uma densidade, um peso relativamente maior que os demais. Outros elementos que a gente pode observar no núcleo é o chumbo, o urânio, que são muito raros para serem encontrados ou tendem a se ligar a outros tipos de elementos. Então é difícil encontrá-los na crosta terrestre. O núcleo, como eu já citei, ele é subdividido em duas partes. Um núcleo interno, que tem um raio de cerca de 1.250 quilômetros, e o núcleo líquido, que envolve o primeiro núcleo, que é o núcleo externo. Bom, o núcleo externo da Terra é uma camada terrestre que situa entre o núcleo interno, que é sólido, e o manto terrestre. Bom, ele é formado principalmente por ferro, que se apresenta em estado líquido, estado fluido, enquanto que o núcleo interno se encontra em estado sólido. Bom, essa descoberta se deu principalmente a partir do estudo da análise de ondas sísmicas por um ramo do conhecimento chamado de sismologia. Bom, essa região, graças a essa região, pelo fluxo de eletricidade que se dá nessa região, forma o campo magnético da Terra, que graças a esse fenômeno, a Terra ela apresenta um grande campo magnético que pode ser subdividido em polo magnético norte e sul. E é um fenômeno muito semelhante ao movimento de bobinas de um gerador elétrico. Bom, atualmente os cientistas acreditam que o núcleo externo está ligado a umas situações de alteração, de inversão na polaridade magnética da Terra, conforme acontece possivelmente de tempos em tempos. Isso significa que o polo magnético sul ele inverte com o polo magnético norte de tempos em tempos, né? E esse fenômeno se dá graças à composição química e física do núcleo externo. O núcleo interno da Terra, como o próprio nome diz, é a parte mais interna da Terra. Já citei também que a constituição, a composição química desse núcleo é principalmente de níquel e ferro, por isso é chamado de NIF. Bom, alguns experimentos estimam que a formação do núcleo da Terra se deu entre 1 e 1,3 bilhão de anos. A temperatura do núcleo da Terra, como já citei também, é de cerca de 6.000 graus Celsius. Mesmo sendo essa temperatura muito elevada, onde geralmente nessa temperatura a matéria tende a ficar no estado fluido, mais próximo do estado líquido ou fundido, mesmo assim o núcleo da Terra é sólido, pela enorme pressão que é exercida sobre o núcleo. Conforme já citei anteriormente, a parte sólida externa do planeta Terra, que é composta pela crosta terrestre, e uma parte rígida do manto externo, do manto superior, é formada por placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são enormes blocos, e esses blocos sustentam os continentes e os oceanos, e eles são conduzidos. A movimentação desses blocos se dá por correntes de convecção, que é resultado do calor que é irradiado a partir do magma, que ele está incandescente no núcleo, nas partes mais profundas da Terra. E isso faz essas placas ficarem em constante movimento. Nessa figura, nós observamos a separação das placas tectônicas,
Como exemplo, placa do Pacífico, placa do Nazca, sul-americana, africana, indiana, entre outros. Nessa parte avermelhada do mapa, podemos encontrar alguns vulcões, muitos em atividade ainda, e essas setas indicando a direção da movimentação das placas tectônicas. Bom, as placas tectônicas, elas possuem algumas regiões de encontro, locais que são caracterizados pela formação de cadeias montanhosas ou por meio até de falhas que apresentam terremotos, tsunamis, até mesmo vulcões. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.